Bom dia, galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha crítica do livro 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, de Jonathan Crary. Para começar, eu gostaria de fazer primeiro um resumão do que esse livro me ensinou e do que esse livro me disse, principalmente em relação ao momento atual. Como é legal a gente perceber coisas que estão tão intrínsecas no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente nem percebe. Bom, ele começa desde o início já fazendo uma analogia da modernidade com os tempos de antigamente, quando a luz surgiu. Como assim a luz? Antigamente você consegue parar pra pensar como seria, por exemplo, uma noite sem iluminação, sem postes pelas ruas, sem telas, sem maneiras de se iluminar as ruas. Pois é, exatamente isso que ele fala, que a partir do advento da iluminação, das lâmpadas e tudo mais, tudo começou a ser transformado cada vez mais numa sociedade onde o capitalismo cada vez mais queria tornar todos os momentos do dia aproveitáveis, sejam eles para consumir ou sejam eles para trabalhar. Mas isso também, desde o início, estava muito associado com o movimento trabalhista e o movimento da industrialização. Muito porque, se antes não tinha luz, ninguém saía de casa para trabalhar ou para fazer outras atividades. Agora, que já se tem luz durante todas as horas do dia, era capaz de todos os momentos serem aproveitados por diversos movimentos, como eu já tinha falado, tanto da industrialização quanto do capitalismo. E eles começam a fazer uma também alusão em relação a como que o sono se dá nessa modernidade desse 24/7, né? 24/7 seria a sociedade vivendo 24 horas por dia durante os 7 dias da semana, ou seja, uma sociedade bem acelerada, uma sociedade que pensa muito em produtividade, mas uma produtividade que acaba beirando extrapolando, né, os limites do ser humano, já que durante todo o livro ele fala sobre como o sono é um dos únicos momentos em que, de fato, a sociedade não pode controlar o que você está fazendo, por mais que hoje já existam experimentos que mostrem mais ou menos o que acontece no seu sono, o que acontece na sua cabeça durante esse período, né? Uma parte assim que tá mais ou menos lá pro 4º capítulo, que foi muito interessante, foram os estudos mostrando que eles estão querendo começar a pegar os pensamentos das pessoas no aeroporto para conseguir detectar quem tem certos pensamentos de terrorismo e tudo mais. Então, existem estudos que mostram que é capaz de, se você identificar o que a pessoa está pensando ou o que a pessoa está prevendo fazer, né? Assim como no sono também isso é capaz, só que ainda assim não é um lugar onde se pode controlar. Por isso, desde o início do livro ele fala sobre estados de insônia e sobre como controlar e como colocar as pessoas nesse estado paralelo de não dormirem para que cada vez mais elas consumam mais telas, e como as telas também foram super importantes para esse movimento de se estar 24/7 acordado, porque cada vez mais, quando se tem dispositivos luminosos te dando diversas informações, tanto as pessoas não querem mais dormir por terem diversas coisas a se fazer, quanto essas luzes dão uma sensação de que nunca é a hora de descansar, nunca é a hora de se desligar, né? E querendo ou não, quando você vai dormir, isso é uma hora em que você tem que se desligar. Outro aspecto muito interessante que ele fala no livro é a venda do ser. O que isso significa? Que é até um ponto que foi muito reflexivo pra mim, porque eu lembrei muito da série The Black Mirror, daquela cena em que tem no The Black Museum, que é o último episódio da 3ª temporada, ou 4ª temporada, se não me engano, e que mostra diversas histórias dentro de um museu meio malucão, e dentro dessas tem a história do macaquinho, que é uma mulher que falece e a consciência dela está aprisionada dentro do corpo dela morto.
Só que um cientista descobre uma maneira de pegar a consciência dela e jogar em alguma outra coisa. A princípio, o marido joga a consciência dela dentro da própria consciência dele, vivendo duas pessoas dentro de um corpo só. Mas depois, ele começa a colocar essa consciência no macaquinho por ficar muito atordoado, por ter uma outra pessoa dentro dele, né? Mas isso mostra exatamente o que o livro falou em relação a como tudo agora está se tornando algo vendível, né? Se até uma memória, se até uma consciência pode ser comercializada, por que não se comercializar coisas tão pequenas, né? Que hoje, por exemplo, a nossa liberdade de expressão, a nossa segurança. Tanto que hoje em dia a gente é 24 horas por dia vigiado. Nós temos mais telas em casa do que camas, muitas vezes. Ou seja, essa contrabalança mostra muito que cada vez mais nós estamos sendo submetidos a aparelhos que estão aqui para nos vigiar e de certa forma nos controlar. Um texto muito legal que eu já li para uma outra matéria é um texto de Trachtenberg, que eu vou colocar o nome dele aqui na tela para vocês verem, e que ele mostra muito como a sociedade tem cada vez mais caminhado para um modelo de realmente 24/7, mas de uma maneira deturpada, de uma maneira meio velada. Por quê? Porque antes se tinha o trabalho na indústria, na fábrica, e você ia pra lá, você de fato ficava alienado, porque era uma sala muito fechada, não dava pra se ver a luz do dia e tudo mais. Só que hoje a gente não tem mais isso de você ir pra uma indústria trabalhar. Até obviamente, continuam tendo esse tipo de trabalhos e carreiras, só que cada vez mais eles estão explorando como digitalizar os movimentos, ou seja, como tornar mais digital, como tornar cada vez mais as profissões online e utilizando esses recursos visuais e digitais, porque isso cada vez mais tem encaminhado para movimentos tipo Be Officeless, 5 AM Club, que são movimentos exatamente de deturpação de uma falsa liberdade. Porque você pode pensar, sendo officeless, ou seja, não tendo um lugar para trabalhar, eu vou conseguir ter mais liberdade, eu vou construir os meus horários, mas cada vez mais isso tem aumentado a jornada de trabalho sem que a pessoa se dê conta. Porque se eu tô na minha cama aqui fazendo meu trabalho, obviamente o tempo vai passar muito mais rápido que se eu estivesse dentro de um escritório chato, com algo mais regrado. E isso ele critica muito no texto, Trachtenberg, né? Ele fala também, né, de cada vez mais você ter movimentos que tornem o trabalho mais intrínseco à sua rotina. E o tanto que isso acaba se misturando com a sua casa, também ambientes que cada vez mais queiram se parecer com ambientes de casa, tipo a Google, que coloca academia, que coloca spa, coloca lugares de descanso, mesas de ping-pong, torna o lugar tão atrativo, mas tão atrativo, para que você comece a misturar o que é a sua casa, o que é o seu trabalho, e isso te tornar mais produtivo para eles, né, no caso, para tornar você cada vez mais dependente daquela rotina dentro também da organização que você trabalha. Um outro aspecto muito interessante do texto de Jonathan, 24/7, é como ele fala que hoje em dia as mídias têm caminhado para tornarem não as metodologias de massa, não massificar a cultura, mas sim tornar os estímulos tão padronizados que as pessoas nem percebam isso. Uma parte do texto que eu gosto muito, vou ler para vocês, ela é obtida não pela criação de indivíduos semelhantes, como costumavam afirmar as teorias sobre a sociedade de massas, mas pela redução ou eliminação de diferenças, pelo estreitamento do espectro de comportamentos que pode funcionar de maneira eficiente ou bem-sucedida em grande parte dos contextos das instituições contemporâneas. E isso mostra essa uniformidade generalizada que cada vez mais as telas e as mídias propuseram pra gente. Só que uma coisa muito pra mim preocupante é como essas telas, como que essas mídias têm então
reagido aos movimentos de aceitação das diferenças, né? Da diversidade. E isso foi a parte que mais me chamou essa análise crítica, porque a gente tem falado sobre, por exemplo, o YouTube, ter dado visibilidade para pessoas que falem sobre temas diferentes, ter dado a abertura, democratizado esses espaços de fala, né? E o tanto que outras pessoas, por exemplo, gays, trans, LGBTs, tenham conseguido espaços de fala. Só que será que essas mídias também não estão padronizando o que chamamos de diversidade? Porque cada vez mais os algoritmos, eles têm falado sobre trazer à tona informações e conteúdos que sejam de um acesso geral e que seja do interesse da maior parte da coletividade. E também, cada vez mais os algoritmos têm se tornado uma fórmula de se vender capital para marcas que queiram também anunciar. Então, se uma pessoa fala com um certo público que é invisibilizado, marcas não vão querer estar anunciando naquele vídeo ou falando com aquele tipo de público. E pra mim, isso é uma das formas de se refletir como de fato, assim, a gente tem falado sobre um movimento de diversidade dentro das mídias, o que com certeza é muito mais possível do que nos métodos de antigamente, né? Ou seja, só rádio e TV. Só que ainda assim, é uma diversidade mascarada, é uma diversidade que tenta padronizar quais nichos serão vendíveis para o mercado, né? Cada vez mais entendendo que o capitalismo tem que estar intrínseco e tem que estar amarrado nessas mídias. E como que a gente faz para de fato se desassociar com isso? Uma outra análise muito interessante que ele faz é em relação ao suicídio. Como que esse narcisismo tem se tornado cada vez mais escasso, o que era importante para o ser cuidar de si e do próximo. Isso é algo que eu fiquei muito me questionando, porque o fenômeno do suicídio, ele é muito complexo de ser analisado. É quase que uma ausência do eu, para que você não veja a importância na sua própria vida perante a sociedade. Claro que existem outras coisas que são muito importantes quando a gente estuda esse fenômeno. Quando eu peguei a introdução à psicologia, eu vi muito isso, inclusive eu acho que ele foi muito raso num assunto muito problemático, né? Que é muito difícil de falar de suicídio sem que você, de certa forma, incentive ele. Então, acho problemático a maneira que ele abordou, de ter sido tão raso em relação a isso, mas eu entendo isso que ele fala sobre cada vez mais as mídias tirarem esse narcisismo, só que em contrapartida, olha que legal, são dois lados muito diferentes, porque em contrapartida, cada vez mais, as relações estão se tornando mais escassas e mais realmente líquidas, como o Bauman fala na modernidade líquida, né? O livro tão famoso dele. E é legal como a gente entende essas relações, como elas têm afrouxado essa visão de preocupação com o ser e como esses movimentos de 24/7 cada vez se importam menos com como o ser está se sentindo e cada vez visando mais a produtividade. E até tem um trecho do livro que fala muito sobre a sociedade de controle, de vigilância, né? E eu fiquei me perguntando assim, essa sociedade só existe porque pessoas estavam por trás de máquinas que começaram a nos controlar. Mas e essas pessoas que estão por trás das máquinas? Como elas recebem esses estímulos, sabe? Elas também são parte dessa sociedade do controle? Elas também são controladas por essa comunicação de massa? Elas são dribladas por isso, porque elas estão por trás do sistema? Então, é uma coisa ainda muito a ser questionada, né? Porque como você produz e programa uma ferramenta que também te manipula, que também te controla. É algo meio bizarro, né? O ser controlando a si próprio. E pra mim, esses foram os questionamentos mais legais que eu consegui tirar desse texto e foi muito enriquecedor. Obrigada, professor Polidoro. Foi um texto que me, inclusive, deu muita visão para o meu TCC, do que eu vou querer escrever, para conseguir entender mais como esses processos ocorrem dentro da sociedade. E é isso. Muito obrigada, gente!